Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Graça e paz, amados irmãos. Quero ler com vocês hoje o texto de Salmos, capítulo 119, verso 105, que diz assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Irmãos, para nós que somos discípulos de Jesus, para nós que somos igreja do nosso Senhor, nós que somos povo de Deus, a palavra de Deus tem que ter um lugar de destaque em nossa vida. A palavra de Deus precisa ser essencial para mim e para você. Nós precisamos construir o hábito de meditar nela dia e noite. Isso porque a palavra de Deus ela nos aperfeiçoa dia a dia. Ela nos santifica cada vez mais. E através dela nós podemos também ser consolados. A nossa fé pode ser fortalecida. Nós podemos ter a nossa esperança renovada. Isso tudo através da palavra de Deus. E eu te convido, nesse dia em especial, nesse momento em que nós iniciaremos o nosso culto, para que você se concentre na palavra de Deus, para que você deixe todas as suas distrações de lado e que você se concentre naquilo que nós vamos ouvir agora e naquilo que nós vamos aprender, para que essa palavra faça diferença na sua vida e na minha vida. E por isso eu te convido a orar agora para a gente pedir a Deus que nos ensine mais e mais da palavra dele. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós podemos falar contigo e nós podemos também aprender mais sobre a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo nos ajude a entender, nos ajude a colocar em prática, ó Pai, tudo aquilo que for ensinado agora nesse culto. Nós te pedimos que o Senhor nos ensine porque somos totalmente dependentes e por nós mesmos não vamos conseguir colocar em prática, não vamos conseguir nem mesmo entender aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas, ó Pai. No nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Boa noite, irmão. A paz do Senhor Jesus. Que bênção de Deus estarmos juntos mais uma vez. O Senhor é bom e tem nos abençoado com este tempo tão precioso. De igual maneira, tem acontecido também em nossas reuniões do Elo. O mover de Deus sempre traz esperança e renovo. Participe, envolva-se um pouco mais na obra do Senhor e deixe Deus te usar para atrair outros a Cristo por meio dos elos. Deus te abençoe nesta decisão tão importante para o seu reino. Deus amado, Deus todo-poderoso, Deus de honra, Deus de glória, Deus de louvor, adoração e exaltação. Pai querido, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela vida, agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, meu Deus, aqui pela tua igreja, Pai amado, aqui na terra, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha abençoar, meu Deus. Abençoa a nossa igreja local, meu Pai. Que em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor venha dar ali a provisão para a construção. Abençoe a vida do pastor, dos seus familiares. Abençoe o ministério do pastor, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos, meu Pai, cada vida representada ali na igreja, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, do nosso país, Pai amado. E em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor coloque a tua mão sobre o nosso país, meu Deus, e venha curar, meu Deus, esta doença. Em nome de Jesus. É a oração que faço e agradeço. Amém. Deus amado, santo, poderoso, misericordioso, justo e fiel, te louvo, te adoro e glorifico o seu nome pela sua grandeza, pelo teu poder e graça para conosco, Deus, que nada somos além de pó e barro. Peço perdão pelos nossos pecados e sua graça em favor da humanidade que tem rejeitado a sua palavra e se desviado pelos caminhos da idolatria, da luxúria, da maldade, da feitiçaria, e tem sofrido por falta do conhecimento do Senhor e da sua verdade. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Alivia esse sofrimento que estamos vivendo. Abençoa em nome de Jesus a Igreja Nova Vista,
o pastor, os líderes, as famílias, os membros, aqueles que congregam conosco, com cura, com libertação, com salvação para os nossos parentes e familiares. Em nome de Jesus é que eu louvo e agradeço. Amém. Graças a Deus, meu amado irmão, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo na carta de Paulo aos Colossenses, do capítulo 3. Quero convidar você, antes disso, a fechar seus olhos comigo e a orar por um instante, pedindo ao Senhor a presença, a graça, a misericórdia dele em nossa vida, para que ele fale profundamente ao nosso coração nessa noite. Abre o seu coração para o Senhor para ouvir a palavra do Senhor, meu amado. Pai, no nome de Cristo, nos colocamos diante do Senhor nessa noite, unidos como teu corpo, como tua família, como teu povo, para buscar a tua face, para engrandecer o teu nome, para louvá-lo e exaltá-lo. E principalmente, Deus, para ouvir tua voz nessa noite. Que o teu Santo Espírito tenha total liberdade para falar em nossos corações e nos moldar conforme a tua vontade e a semelhança de Jesus Cristo. Queremos compreender a tua vontade através da tua palavra e praticarmos essa palavra, para que a nossa vida seja um testemunho fiel ao Senhor Jesus Cristo nesse mundo, para que a nossa vida glorifique Jesus nesse tempo que vivemos. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o teu poder, a tua graça e misericórdia sejam abundantemente derramados sobre a nossa vida agora. Abrimos nosso coração para receber do Senhor a tua palavra. Abrimos o nosso coração agora para sermos transformados pela palavra do Senhor. E é no nome de Cristo que oramos, agradecidos. Amém. Que bom a gente poder estar reunido mais uma vez, meu amado irmão, para dar continuidade a esse capítulo 3 de Colossenses, que nós temos estudado já há algumas semanas. A gente tem visto que Paulo está combatendo a doutrina gnóstica com a intenção de mostrar o que é o verdadeiro cristianismo, que é verdadeiramente ser um discípulo de Jesus Cristo, viver essa nova vida em Cristo. Já estudamos até o verso 10. Semana passada nós encerramos aí esse verso 10, né? Voltamos a ele, concluímos esse verso 10, entendendo que temos um chamado a viver uma vida semelhante à de Cristo. A partir de hoje nós vamos continuar dando a sequência, vamos iniciar hoje o verso 11, entendendo assim o que é viver essa nova vida em Cristo. A partir de agora, Paulo começa a detalhar como é que é a vida daquele que ressuscitou com Cristo. Nós devemos entender que essas características dessa nova vida em Cristo, por dois pontos de vista. Primeiro, que quem ressuscitou com Cristo possui essas marcas desse novo caráter, do caráter de Cristo em sua vida. Eu já possuo isso na minha vida se eu entreguei meu coração a Cristo e nasci do Espírito. Em segundo lugar, eu preciso entender que diariamente eu preciso aperfeiçoar esse novo caráter de Cristo em minha vida. A gente não nasceu pronto. A gente nasce para ser semelhante a Cristo. A gente nasce para se tornar cada dia mais parecido com Jesus Cristo, para progressivamente ir crescendo em conhecimento, nesse relacionamento com Cristo, em conhecimento dele. É muito importante a gente entender isso, meu amado irmão. Tem muita gente, infelizmente, que não compreende que seguir Cristo é uma jornada, que existe um caminho a ser trilhado. E por isso acaba não obedecendo o mandamento bíblico de crescer em Cristo. O que a palavra de Deus está querendo nos ensinar aqui, agora, é exatamente que aqueles que ressuscitaram com Cristo precisam de se esforçar para crescer nele. Já que nasceram para uma vida nova, nós precisamos de crescer nessa vida nova. Precisamos de ir deixando cada vez mais a velha forma de vida para tornarmos a nossa vida uma vida nova em Cristo. Nós nascemos dele, como diz Paulo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Aquele que está em Cristo é nova criatura, ele deixa para trás as coisas velhas, a sua forma antiga de viver, eis que tudo se fez novo, eis que agora tem uma vida nova para ser vivida. Dentro dessas características que a gente precisa de buscar e aperfeiçoar em nossa vida, nós precisamos de entender três coisas que Paulo trata nesse capítulo 3 aqui, que são muito práticas e que precisam ser buscadas diariamente e simultaneamente.
primeiro lugar, ele disse de uma forma muito clara que eu preciso de buscar e manter meu pensamento nas coisas que são do alto, não nas coisas desse mundo, porque eu já morri para essas coisas. Agora eu renasci em Cristo para as coisas do alto, então eu preciso manter a minha mente sempre focada nas coisas do alto. Ao mesmo tempo, simultaneamente, eu preciso de fazer morrer tudo aquilo que pertencia à velha natureza, lutando o tempo todo contra aqueles vícios, daquele comportamento pecaminoso que a gente tinha antes de conhecer Jesus, antes de nascer do Espírito. E em terceiro lugar, ao mesmo tempo, eu preciso de revestir diariamente a minha vida do caráter de Cristo, entregando-me ao Espírito Santo para ser moldado a essa semelhança de Jesus. Essas três coisas a gente precisa de fazer o tempo todo, simultaneamente. Ao mesmo tempo, a gente precisa estar buscando essas três coisas, se entregando nas mãos do Espírito Santo para que Ele possa ir transformando a nossa vida e nos moldando à semelhança de Jesus. Essa é a jornada que nós devemos trilhar enquanto vivemos nesse mundo, com esse desejo de viver essa vida nova, de cumprir a vontade de Deus, nesse tempo que nos resta de vida nesse mundo. É um exercício bem prático, de crescimento espiritual, que demanda nosso esforço, que demanda essa mente focada nas coisas do alto, que demanda essa nossa mortificação da carne, do eu o tempo todo, e exatamente essa dependência do Espírito Santo para viver essa nova vida no Senhor. E com o propósito da gente ser conduzido, meu amado irmão, pelo Espírito Santo, exatamente a isso, a essa nova vida em Cristo. A vida nesse mundo, para aqueles que já ressuscitaram com Cristo, não é outra coisa que não essa jornada diária, em busca desse crescimento diário em semelhança com Jesus Cristo, onde trabalhamos nessa parceria com o Espírito Santo, onde nos entregamos nas mãos dele com o alvo da gente viver para a glória de Deus, para a glória de Cristo, e cumprir essa missão que foi nos confiada nesse mundo. Por isso o apóstolo Paulo, após exortar os colossenses a não se deixarem enganar pelos falsos ensinos gnósticos, a partir desse capítulo 3, ele começa a orientar os colossenses a exatamente buscar essa nova vida, que mantém essa mente nas coisas do alto, mortifica a sua carne e que compreende o que precisa de colocar nas mãos do Senhor para ser trabalhado esse novo caráter de Cristo e aperfeiçoado esse novo caráter de Cristo em sua vida. É óbvio que a gente está falando aqui para crente. Paulo está escrevendo uma carta aos crentes em Colossenses. É óbvio que isso tem a ver com a vida daqueles que já se entregaram a Jesus Cristo e já nasceram de novo. Quem tentar viver uma vida cristã sem o novo nascimento está destinado a simplesmente ao fracasso. A gente não consegue experimentar essa nova vida em Cristo porque não tem uma vida nova para viver. Vamos então, a partir de agora, entender as marcas desse caráter de Cristo na vida daquele que se entregou a Jesus Cristo. A primeira marca está aí nesse verso 11, que é a marca da unidade. Verso 11 diz assim: nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Não tem diferença mais. Não há mais rótulos, distinções, não há mais nenhum título que não seja um filho de Deus a ser dado àquele que nasceu em Cristo. O pecado levou a humanidade a divisões, preconceitos, a compartimentação da raça humana. O Espírito que vive na vida daqueles que nasceram para essa nova vida em Cristo nos leva exatamente na direção oposta ao que o pecado nos levou, nos conduziu. Ele nos leva à unidade. O pecado nos leva a divisões. E Cristo quer nos fazer um só corpo nele. Em Cristo, todos nós somos um só. Em Cristo nós temos o mesmo valor, somos amados da mesma intensidade. Em Cristo não há diferença que nos separe, mas um Espírito que nos une. Todo sentimento de desagregação tem a sua origem no inferno, não em Deus. Qualquer coisa que nos conduz a pensar que de alguma forma algum tipo de diferença entre nós vem dessa mente enganadora de Satanás com o propósito de dividir, compartimentar a raça humana para que ela não possa enxergar a vontade de Deus na sua vida. O que a gente precisa entender, o que a gente precisa identificar aqui nesse texto é que tudo que se levanta entre nós, aqueles que encontraram Jesus Cristo, vem do inferno.
Não vem de Deus. Cristo nos fez um só, Ele derrubou todo o muro, toda a parede que se levantou entre os seres humanos. Nós não vivemos mais, né, nessa vida antiga, contaminada com o pecado, escravizada por ele e compartimentada, cheia de divisões. As distinções, as inúmeras distinções que existem no mundo, é uma estratégia satânica, meu amado irmão, de dividir a humanidade com esse propósito, como eu disse, para que as pessoas não possam enxergar a vida em Cristo. Aqueles que renascem em Cristo têm uma mente nova, a mente de Cristo, para poder justamente entender esse propósito de Deus na sua vida, que nós somos agora o povo de Deus, com os mesmos direitos e as mesmas responsabilidades. Somos agora o corpo de Cristo, a família, o povo de Deus, sem nenhum tipo de distinção, de separação entre nós. Fomos adotados todos como filhos de Deus e feitos todos herdeiros igualitários do Senhor. Essa compreensão precisa ficar muito clara entre nós, para que a gente possa lutar contra essa inclinação carnal, essa velha maneira de viver, onde nós julgamos as pessoas, onde nós nos consideramos superiores ou até inferiores a alguém. Não somos superiores ou inferiores a ninguém, somos todos valiosos ao Senhor. No corpo de Cristo, todos têm a mesma importância, são todos igualmente preciosos a Cristo e amados por Ele. Não existe o maior e o menor, não existe o menos importante e o mais importante. Todos nós fomos comprados com o mesmo preço, pelo mesmo preço, o sangue de Jesus Cristo. Todos nós fomos feitos membros do mesmo corpo. As distinções foram criadas por Satanás para que a humanidade não pudesse enxergar a vida em Jesus Cristo. Jesus veio a esse mundo e nos ensinou justamente sobre a unidade do povo de Deus, a unidade do corpo de Cristo. Somos iguais. E qualquer tipo de sentimento que tente nos separar, que tente dominar o nosso coração, trazendo algum tipo de separação na nossa vida, nós devemos rejeitar, porque a nossa vida nova em Cristo é para ser vivida na unidade, como esse texto que acabamos de ler, esse verso 11 que acabamos de ler nos diz. Ou como Jesus nos diz em João capítulo 17, verso 22 e 23, quando ele diz que o Espírito Santo nos foi dado, ele nos deu o Espírito dele, para que sejamos um só, e dessa mesma forma o mundo venha conhecer Jesus Cristo, venha saber que Ele é o Messias, que Ele é o Redentor. O que o Espírito sempre vai trabalhar no nosso coração, esse Espírito Santo que nos foi dado, que habita em nós, o que Ele sempre vai trabalhar em nosso coração é a unidade. Jamais Ele vai trabalhar outra coisa que não seja a unidade do corpo, a unidade da igreja. Ele sempre vai nos atrair ao amor, com o propósito de a gente viver essa plenitude da unidade, a semelhança da plenitude da unidade da Trindade, para que o mundo então possa ser atraído a Cristo, para que o mundo possa ver em nós uma comunidade diferente, um povo diferente, um povo que vive em unidade, que se ama, que se perdoa, que comunga da mesma fé, do mesmo amor. Quando a gente vence a velha natureza, quando a gente aprende a viver essa unidade em Cristo, isso desperta no mundo o interesse por conhecer Jesus. O mundo conhece, meu amado irmão, divisão, disputa, soberba, preconceito, vaidade e por aí vai. Quando eles se deparam com um povo que se ama e vive em plena unidade, isso com certeza vai despertar neles o interesse da vida por Cristo. É exatamente assim que viviam os primeiros cristãos e por isso aquela igreja cresceu tanto. Por isso a igreja primitiva avançou tanto no reino de Deus, porque eles viviam como se fosse um só no Senhor. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Entretanto, eu vejo com tristeza e até, na verdade, vergonha, que Satanás tem se infiltrado na igreja do Senhor Jesus Cristo, de várias formas em relação a essa questão, enganado a igreja em relação à unidade do seu povo. Infelizmente, meu amado irmão, para vergonha nossa, como eu disse, nós não somos um povo unido. São tantas as denominações que a gente não consegue nem contar. De uma forma geral, vejo crentes sempre muito mais dispostos a provarem que estão certos, que são melhores do que os outros, do que dispostos a buscarem a reconciliação em amor. Infelizmente, é muito mais comum as igrejas se enxergarem muito mais como concorrentes umas das outras do que como parte do reino de Deus lutando a mesma causa.
Infelizmente, há muito mais irmãos que não conseguem se despir da sua arrogância e perdoar as ofensas sofridas por amor a Cristo e a sua igreja, do que aqueles que são capazes de abrir mão do seu orgulho e buscam reconciliação e unidade. Infelizmente, há muito ainda para a igreja crescer em relação à unidade. Há muito ainda para ser trabalhado pelo Espírito Santo em nossa vida. Não quero de forma nenhuma que, ao refletirmos sobre a unidade da igreja, a unidade que Cristo deseja que a sua igreja viva, que desfrute dela, nos tornemos ainda mais arrogantes e voltemos o nosso olhar à procura de pessoas à nossa volta que precisam mudar. Ao contrário disso, meu amado. A intenção aqui não é olhar para o outro para encontrar um bode expiatório, mas voltarmos o nosso olhar para dentro de nós mesmos e pedirmos e clamarmos ao Espírito Santo que venha sondar os nossos corações e nos conduzir à unidade. O que eu estou tentando dizer aqui é que precisamos, cada um de nós, cada servo de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou com Ele para viver essa nova vida, entendamos que essa nova vida é para ser vivida em unidade. Então precisamos de olhar para dentro de nós mesmos, para permitir que o Espírito Santo vasculhe o nosso coração em busca de qualquer resquício de sentimento nocivo à unidade da igreja e possa nos levar então ao arrependimento e perdão, à unidade do corpo de Cristo. Jesus deu a vida dele para que a igreja vivesse em plena unidade, nada menos do que isso. Ele comprou cada um de nós com o seu sangue, não para que a gente vivesse como vivíamos antes, não para que a gente vivesse como o mundo vive, brigando entre si, reclamando os seus direitos, entre aspas, mas para que a gente vivesse como um só corpo nele, onde o que é mais importante não sou eu, mas a unidade do corpo, onde o que é mais importante não é a minha vontade, mas o reino de Cristo. Cada vida deste mundo, meu amado irmão, custou o sangue de Jesus Cristo e Ele habita em nós para que nós desfrutemos dessa milagrosa unidade nele, proporcionada por essa dependência do Espírito Santo, e o mundo assim possa também se render a Ele e experimentar a nova vida em Cristo e a unidade dessa nova vida. Se sou uma nova criatura, eu preciso entender que renasci para viver essa unidade. Que tudo que indique um caminho contrário na minha vida deve ser negado em nome de Cristo e por amor a Ele, justamente para viver a plenitude dessa unidade que Ele tanto quer de nós, com o propósito de mostrar a esse mundo quem é Jesus. Precisamos entender quem nós somos e o que estamos fazendo nesse mundo. Nós somos filhos de Deus, irmãos uns dos outros em Cristo, para vencer a velha natureza, para vencer Satanás, vivendo em perfeita unidade. Para isso, todo orgulho, soberba, rancor, mágoa, raiz de amargura e coisas semelhantes a essas devem ser afastadas das nossas vidas, do nosso coração, para que a gente possa abandonar todas essas coisas em nome do amor a Cristo, em nome do amor à igreja de Cristo, para que a gente possa viver essa unidade e o mundo possa conhecer Cristo e desfrutar da mesma unidade. Por isso quero convidar você a reler comigo esse verso 11, um verso muito importante desse capítulo 3, e prestarmos muita atenção no que a palavra de Deus está dizendo sobre como deve ser o nosso novo modo de vida. Ele diz, nessa nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Ao nascermos de novo, meus amados irmãos, passamos a ser a habitação do próprio Cristo para desfrutarmos dele e termos comunhão plena com ele e com nossos irmãos em Cristo e vivemos essa nossa unidade plena nele, para que desperte nesse mundo o interesse por conhecer Cristo, para que desperte nesse mundo a vontade de ter uma vida em unidade como nós temos. Não vivemos mais conforme as nossas certezas, convicções, ambições, desejos, ou seja lá o que for que regia a nossa vida antes de aceitarmos Jesus Cristo. Agora nós vivemos por Cristo, por amor a Ele e a sua igreja, para a glória dEle. Ele é tudo em todos, disse a palavra de Deus.
para que a gente possa se render a Ele, viver essa unidade, desfrutar e gozar dessa plena comunhão com Ele e com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para que esse mundo possa se render a Cristo. É urgente que a Igreja possa ser despertada, é urgente que a Igreja acorde e entenda quem ela é e o que está fazendo nesse mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vencer todas as barreiras, a destruir todos os obstáculos que venham porventura nos impedir de vivermos essa comunhão plena uns com os outros, como igreja, como corpo de Cristo, que venham nos impedir de viver essa comunhão plena em Cristo, para que Deus possa cumprir em nós o seu querer e cumprir em nós a missão que Ele tem cumprido de resgatar essa humanidade para Ele. Que Deus nos abençoe, meu amado irmão. Pai, em nome de Jesus Cristo, clamamos ao Senhor que a Tua presença poderosa em nós a cada dia nos desperte a entendermos que há uma vida nova a ser vivida no Senhor, completamente diferente da que vivíamos antes de Te conhecer, completamente diferente da que esse mundo tem vivido, sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de muro que se levante entre nós, sem nenhuma mágoa, rancor, mas que todas as coisas sejam no Senhor perdoadas, para que a unidade do corpo de Cristo seja real, viva e crescente a cada dia. Pai, desperta o nosso coração, sonda aquilo que precisa ser trabalhado em nós e desfaz toda a obra, toda a artimanha, toda a enganação de Satanás em nossas vidas, para que possamos entender, ó Deus, o quanto custou a nossa salvação, a nossa unidade, para que possamos entender que o sangue de Cristo foi derramado para que fôssemos um só corpo no Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela trabalhe em nossos corações e nos molde conforme a Tua vontade. Eu oro, Senhor, para que o Senhor desperte a Tua igreja e a levante, a faça crescer e avançar com uma unidade plena, perfeita no Senhor Jesus Cristo, porque não há mais distinções, barreiras entre nós. Somos um só no Senhor. Obrigado. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. 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 Como eu disse, meu amado, a partir de agora a nossa caminhada vai ser em descobrir aquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que Deus quer trabalhar e aperfeiçoar esse caráter de Cristo em nós. E a receita continua sendo a mesma. Manter a nossa mente focada nas coisas do alto. E ao mesmo tempo, trabalhar para fazer morrer, para mortificar tudo que pertencia à velha natureza. E assim buscarmos essa semelhança em Jesus Cristo, entendendo as características dessa nova vida e nos aperfeiçoando em Cristo. Um restante de semana abençoado, um restante de noite abençoado. Que o Senhor te guarde, te proteja e te abençoe, a você e sua família, abundantemente. Se Ele assim nos permitir, quarta-feira que vem nós damos prosseguimento nesse capítulo, a partir do verso 12. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.